Amém? Quem está feliz com Jesus aqui? Amém! Glória a Deus! Estou nervosa, viu? Mas amém, glória a Deus! Quem vai fazer a obra é Deus, não sou eu, né? Pois amém, né? Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. E é com muita alegria, como diz a irmã Lucinha, com muita alegria estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, no propósito aqui de ministrar a palavra do Senhor. Uma responsabilidade grande, mas eu creio que Deus, que é o dono da obra, que é o dono da palavra, vai fazer a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 15. Hoje nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, que é a história do filho pródigo. E o tema que eu dei foi: Feliz do filho que torna a casa do pai. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Lucas 15, a partir do 11. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus continuou. Aqui a gente vê que Jesus diz que Jesus continuou porque ele já estava falando de outras parábolas também. Aí a última foi essa, que ele... Aliás, não é a última não, né? No capítulo 16 tem outra parábola. Mas aqui diz assim, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Queria que você orasse comigo mais uma vez. Papai querido, bendito e amado, Pai, diante da Tua presença, Pai, aqui estamos. Pai, nós queremos nesta noite, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, o Senhor mesmo, venha com Teu poder aqui neste lugar, Pai, e faça a
tua vontade, cumpre o teu propósito aqui nesta noite, Pai, porque só o Senhor conhece os corações, as necessidades, só o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, por isso nesta noite, fala com cada um de nós, Pai, usa esta palavra, usa a minha vida, Pai, para falar com a tua igreja, para trazer a revelação, para trazer entendimento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, seja feita a tua vontade, e eu me coloco em tuas mãos, Pai, usa-me como tu queres, Pai, seja feita a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço, e te agradeço de já, porque eu sei que o Senhor está nesse lugar, e eu sei que o Senhor irá fazer grandes coisas ainda, nesta noite, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, glórias a ti, Pai, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Essa palavra, eu até dividi ela de duas vezes, do versículo 11 até o 16, conta a história do filho pródigo, que pediu sua herança, o pai ainda estando vivo. Todos nós sabemos que herança, ela é dividida, ela é repartida quando os pais falecem, morrem, ou mesmo quando um dos pais morre e o outro às vezes resolve dividir, mas aqui não. Esse jovem, aqui a Bíblia fala, na minha tradução, ela fala o moço, que ele era o mais novo, fala de 2 filhos, e ele era o mais novo. E ele chegou ao pai dele, um pedido muito ousado, pedir para o pai dividir a herança. Já pensou? Você chegar para o seu pai vivo, sua mãe viva, aqui não fala da mãe, né? Mas se tiver a mãe viva, o pai vivo, diz, pai, eu quero a minha herança. Porque eu quero ir embora, né? Eu não quero mais ficar aqui. E o pai, o mais interessante que eu acho, é que o pai, em nenhum momento, ele colocou nenhuma dificuldade. A Bíblia diz aqui no versículo 12, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Ele repartiu entre os 2, não foi só para um, foi para os 2, de forma justa, os 2 tinham direito, e ele repartiu, e a Bíblia diz que logo mais, não demorou muito, o filho mais moço saiu, foi embora para uma terra longínqua, e lá, ele usou todos os seus bens, toda a sua herança, ele pegou a sua herança, e foi... E toda a sua herança foi para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Tem alguma tradução que fala com as meretrizes. A minha tradução fala dissolutamente. Aquele filho, ele desperdiçou toda a sua herança, tudo que ele tinha recebido do pai, ele foi lá e jogou fora. Mas como todo pecado, como toda falha, como tudo que nós fazemos, que nós, desobediência, ela tem uma consequência, não foi diferente. E amados irmãos, é o que eu quero dizer para nós, todo pecado, toda falha nossa, tudo que nós fizemos de errado, vai ter uma consequência negativa para nossas vidas. A consequência desse moço, aí diz aqui no 14, tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha só, aquele rapaz, ele não se preparou, ele pegou a sua herança e não pensou no dia de amanhã, não projetou nada, não planejou nada, e ele simplesmente gastou com meretriz, gastou com vaidade, gastou com tudo que estava pela frente, e acabou. Acabou, como aquilo que você não guarda, acaba um dia. Acaba, e no caso dele, acabou as finanças, acabou. E ele não contava com aquela situação, não contava que naquele tempo houve fome aonde ele estava. Houve fome e ele padeceu de necessidade.
Ele padeceu, não tinha ninguém que ajudasse ele. Não tinha ninguém, porque uma coisa é certa, meus amados. No mundo, ninguém, naquilo que você precisa, ninguém está disponível para lhe ajudar quando você precisa. Agora, se precisar de uma cachaça, tem. Se precisar de uma coisa que vai beneficiar para o mundo, tem. Agora, uma coisa que vai, uma coisa boa, comida, não tem. Não tem. Por quê? Que acontece isso? Porque o diabo não tem nenhum interesse de abençoar, daquele momento ali, de nutrir aquela pessoa, ele quer escravizar. A intenção dele é escravizar. E aquele rapaz que foi intitulado como filho pródigo, que saiu da casa do pai, que foi ingrato ao pai, porque ele tinha tudo na casa dele, ele tinha tudo ali, e ele foi pedir herança e saiu e acabou com tudo que o pai deu para ele. E em nenhum momento ele teve aquela questão de dizer assim, disse, não, eu não vou gastar, eu vou investir, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, simplesmente gastou. Amados, eu olhando aqui essa situação, e é uma lição para mim e para você, falando de forma natural. É uma coisa que nós precisamos nos preparar. Nos preparar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso precisamos estar preparados financeiramente, preparados em todas as áreas, precisamos nos preparar. Para quando vier o dia mau, que a Bíblia diz que o dia mau chega, para quando vier o dia mau, ele não nos pega de surpresa. Porque como pegou esse rapaz aqui. É claro que ele saiu de forma errada, é claro que ele saiu da presença do Pai. Meu amado, é aqueles que saem da presença do Pai, aqueles que são ingratos, que deixam a presença do Pai e vai para o mundo buscar novidade, buscar coisa, a consequência é grande. Assim como esse rapaz sofreu uma consequência muito grande, cada um de nós também recebemos. E eu acho interessante, olha a situação desse rapaz. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha para um judeu, o que seria apacentar porcos? Era uma humilhação muito grande para aquele povo. Pensou em cuidar de porcos. E o pior de tudo, o nível dele ainda foi diminuindo, ele chegando ao nível mais baixo ainda, que a Bíblia diz que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Nem a comida dos porcos ninguém dava para ele. Para ver a situação desse rapaz, que nível ele chegou, que nível. E eu quero dizer uma coisa para nós, que quando nós saímos da presença de Deus, nós chegamos nesse nível também. Nós chegamos nesse nível, porque nós voltamos, como a Bíblia diz, nós voltamos para de onde nós saímos, que muitas vezes nós estávamos no chiqueiro antes, assim como esse rapaz foi. Muitas vezes nós estávamos numa situação também como da forma que ele estava. Ele não conhecia essa situação, porque ele morava com o pai, ele estava ali, ele tinha de tudo, mas ele não valorizou a casa do pai e chegou a essa situação. Quantos de nós, quantas pessoas nós temos visto que não valorizam a casa do pai? Quantas pessoas nós conhecemos que um dia tiveram na casa do Pai, cantando, louvando, adorando, pregando a palavra, cheio de vida, cheio de bênção, e hoje estão lá no mundo comendo alfarrobas também de porcos. Quantas pessoas estão dessa forma no mundo? Por quê? Porque muitas coisas aconteceram na vida dessa pessoa e ela não conseguiu. E é algo que nós precisamos, meus amados. Não podemos de forma nenhuma deixar o inimigo jogar a semente da insatisfação no nosso coração. Jogar a semente do orgulho, da ingratidão. Porque foi uma ingratidão muito grande na vida daquele rapaz.
mas não está perdida a vida dele, não perdeu aí foi só uma parte, uma situação da vida dele para que ele fosse mudar a história dele. E uma coisa que eu acho assim muito interessante, que eu quero falar agora de 3 atitudes que esse rapaz teve, que mudou a vida dele. Que é as mesmas atitudes que nós precisamos ter todos os dias. Que fala aqui no versículo 17, a primeira atitude dele, ele caiu em si. Ele, diante daquela situação, perdeu tudo, ali querendo comer comida de porcos, trabalhando com porcos. Ele chegou ao nível da vida dele que não tinha mais para onde ir. Ninguém ajudava, senão ele morria de fome. Ninguém ajudava ele, ninguém estava nem aí para ele. E ele, naquele momento ali, Deus usou essa situação para tratar com ele. Meus amados, eu acredito que depois daquilo, nunca mais ele foi o mesmo. Depois daquela situação, porque ele passou pela situação pesada, por um perrengue pesado. Muitas coisas nas nossas vidas, às vezes é necessário que nós passamos. Porque a partir dali, nós passamos a valorizar. A partir dali, nós passamos a ver as coisas de forma diferente. A partir dali, a nossa vida muda. E esse rapaz, aqui no versículo 17 diz, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui a padecer fome. Meus amados, quando Deus tem pão, Deus tem abundância para nós. Quantas pessoas estavam na casa do pai, igual esse jovem, comendo pão, ali na fartura, mas não valorizou e foi buscar novidade no mundo e faltou o pão para ele. Faltou o pão da vida, faltou o pão da alegria, faltou o pão de Deus na vida dessa pessoa, e foi na vida desse jovem, e tem faltado na vida de muitas pessoas, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você que está aqui, está nessa situação, se você que está aqui, que uma vez brilhou, como diz o hino, que você que está aqui, se uma vez você brilhou na casa do Pai, você se alegrou, e hoje não está se alegrando mais, meu amado, caia em si, e lembre, que na casa do Pai há farturas, na casa do Pai há fartura de pão, há fartura de alegria, de vida. Não há outro lugar, meu amado, melhor do que na casa de Deus. Não há nada melhor do que o Senhor na nossa vida. Não há nada, no mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Eu disse um dia desse para um adolescente que estava, eu não vi mais ela aqui na igreja, mas ela estava aqui, eu digo, minha filha, o mundo não tem nada de bom para oferecer. Não vá. Eu já vim de lá e eu conheço, eu sei como que é. Pense numa pessoa que sofreu no mundo. Pense numa pessoa, eu vou daqui a pouco falar algumas coisas. Pense. Digo, não tem nada. Você é um adolescente, não caia nessa. Não caia nessa, porque quando você voltar, você vai voltar, mas vai voltar de uma forma muito maltratada. Porque o mundo maltrata. O mundo ele não tem pena de ninguém. O diabo não tem pena de ninguém. De ninguém. E a função dele é essa, é matar, roubar e destruir. E ele caiu em si e entendeu. Ele começou a lembrar. Uma coisa interessante, ele começou a lembrar da casa do Pai. Ele começou a lembrar do que ele tinha na casa do Pai, não faltava comida, lá ele tinha tudo, e ele começou a lembrar. A Bíblia diz que Deus vai trazendo lembrança ao nosso, aquilo que nós precisamos, está lembrando daquilo que Deus já fez, e ele começou a lembrar. E aquilo dali, ele começou a se alimentar, se fortalecer, começou a se colocar ali, Deus foi trazendo ao coração dele, e ele foi lembrando, e Deus foi fazendo a obra na vida daquele jovem. E o segundo passo que a Bíblia fala, o segundo passo, ele se levantou. No versículo 18, ele diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Olha a atitude daquele rapaz. A primeira coisa, ele caiu em si, começou a lembrar das bênçãos, das vitórias, de
de quem ele era em Deus, de quem o Pai era para ele. Ele começou a trazer a memória, a ele aquilo que dava esperança, começou a trazer a memória de quem ele era em Deus, porque ele era filho, e ali ele não tinha perdido totalmente a identidade de filho. Ali ele não sabia mais quem ele era. É isso que o pecado faz, é isso que o mundo faz. Ele tira a nossa identidade. Nós não sabemos mais quem somos, nós não sabemos mais se somos filhos, não sabemos mais o que queremos. Às vezes o diabo faz tudo isso na vida daqueles que se afastam do Pai. E ele, naquele momento, ele não sabia. Porque quando ele estava no mundo, ele só queria saber das coisas do mundo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha comida, ele tinha fama, ele tinha tudo. Mas a partir do momento que acabou o dinheiro dele, perdeu a amizade, perdeu tudo. A alimentação, ninguém dava nada, ninguém queria saber dele. Ele perdeu tudo e ele teve esse entendimento e começou a pensar: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele começou a planejar, começou a pensar, diz: eu vou me levantar. E ele se posicionou e saiu do comodismo e disse: agora eu vou. Amados, muitas pessoas, elas até pensam dessa forma. Ela cai em si, diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, eu estou aqui nessa situação, eu tenho meu pai é rico, meu pai tem condição, meu pai isso, meu pai aquilo, eu nessa situação. Muitas vezes até reconhece o seu pecado, até reconhece que precisa de mudança, mas o problema não está só aí, porque muitos reconhecem, muitos choram, muitos se lamentam, muitos dizem: eu quero, mas não saem do lugar. Não saem do lugar, fica só na vontade. Quantas pessoas, eu conheço pessoas que choram, dizem: eu quero, um dia eu vou voltar, mas não conseguem, porque só o querer não é o suficiente. Querer é o primeiro passo. O segundo passo é a gente se levantar, se posicionar em Deus, e a partir de hoje, eu vou mudar minha vida. A partir de hoje eu não aceito mais continuar dessa forma, eu não quero mais viver acomodado, eu não quero mais essa situação na minha vida. Precisamos nos levantar. Não é só lá fora, nós dentro da igreja, nós precisamos nos levantar cada dia. Meu Deus, se você não está satisfeito com a sua vida, se não está agradando, se não está do jeito que Deus quer, vamos ficar a palavra que eu quero dizer, ficar insatisfeito. Vamos fazer isso, vamos começar a criar insatisfação no nosso coração, dizer: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero crescer, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser usada pelo Senhor, e nós precisamos ter essa atitude, irmão. Ele mudou esse jovem, porque ele teve atitude de mudança, porque ele se levantou, ele se posicionou na presença do seu pai, e ele, depois disso, ele teve outra atitude, ele se arrependeu e reconheceu o seu pecado. Outra coisa que nós precisamos nos arrepender diante de Deus: Senhor, me perdoe, Senhor, eu estou falhando, eu estou negligente, eu estou omisso, meu Deus, eu não estou fazendo a tua vontade, me perdoe, Senhor, a culpa é minha, não é de ninguém, a culpa é minha, sou eu que não estou indo, sou eu que não estou me posicionando diante do Senhor, sou eu. E uma coisa necessária, uma coisa interessante na vida daquele jovem: nenhum momento ele jogou culpa em A ou em B. Ele chegou para o pai e disse, para o pai dele, reconheceu o seu pecado. Reconheceu. Aqui no versículo 18, a parte B, e o 19 diz assim: e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Meu Deus,
Aquele jovem, ele estava realmente arrependido. Arrependido do seu pecado, arrependido da sua atitude que ele teve, da situação que ele se encontrava naquele momento. Ele estava arrependido. E é isso que Deus quer de mim, de você, meu amado. É o arrependimento, é a mudança, é a atitude de mudança. Porque se não houver arrependimento, não tem mudança. Se não houver um reconhecimento de pecado, do nosso pecado, não temos como mudar. Quantas pessoas, ela diz, eu pequei porque meu pai era assim, porque meu marido é assim, porque meu filho é assim, porque eu não tenho oportunidade, porque isso, porque aquilo. Bota a culpa em tudo, menos em si próprio. Menos em si próprio. Não tem como mudar, não tem como Deus fazer nada na vida dessa pessoa. Se ela não reconhecer o seu pecado e não se levantar, não se posicionar diante de Deus e dizer, eu quero Senhor, eu não saio daqui enquanto não fizer a obra na minha vida. É isso, essa insatisfação que nós precisamos ter como igreja do Senhor. Eu creio que a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos ter essa atitude. Nós precisamos buscar uma mudança, um posicionamento. Deus só está aguardando a nossa atitude, só está aguardando o nosso reconhecimento e o nosso arrependimento para Ele fazer a obra nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Meu amado, e o mais interessante de tudo é o versículo 20, é o versículo 20 que ele diz assim: então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha a atitude desse pai. Olha como é que Deus faz. Olha o nosso Pai que é Deus. Esse jovem, o filho pródigo, eu e você, somos nós que somos dessa forma, que temos agido dessa forma. O Pai aqui, ele simboliza Deus, é o nosso Pai, é Deus. Meu amado, quantas vezes nós pecamos, nós falhamos, e nós chegamos diante de Deus arrependido, e Deus não acusa, Deus não joga em rosto, Deus em nenhum momento ele coloca dificuldades, mas ele diz, ou o que ele faz. Quando ele viu aquele filho, ele enxergou ele de longe, e correu e abraçou aquele jovem. Ele abraçou ele, e o filho ainda chegou e disse: pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. E aquele pai correu e abraçou ele e o beijou. Aquele beijo simbolizava que ele estava perdoando, que ele estava aceitando ele, que ele estava trazendo ele de volta para a sua casa. Aleluia. Meu amado, se você pecou, se você fez algo, não se preocupe. Não se preocupe, apenas caia em si, reconheça o seu pecado e se arrependa. Que arrependa do seu pecado, porque Deus está de braços abertos para nos receber. Deus está de braços abertos para você, para fazer essa mudança que você precisa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o filho, e no 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, o pai não quis nem saber disso. O pai não quis nem saber, nem de conversar a respeito desse assunto, simplesmente perdoou. É isso que o pai faz, simplesmente nos perdoa. Ele simplesmente, o amor de Deus é tão grande, é tão incondicional, que ele não olha para nossas atitudes, ele olha para o nosso coração, ele olha para o nosso arrependimento, ele olha para a nossa vida, quando nós nos arrependemos, e traz a mudança que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E no 22 o pai disse assim: mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Olha a atitude. Olha, eu até peguei aqui mais ou menos que diz assim:
A túnica está falando, a melhor túnica que é roupa, simboliza como Deus concede autoridade com seus filhos quando nos voltamos para Ele. Deus estava concedendo novamente a autoridade àquele filho porque ele tinha perdido. Deus tirou aquelas vestes, as vestes que ele estava de pecado, de mendigo, de escravo, e deu vestes novas àquele rapaz. Assim como Ele faz comigo e com você. Quando nós chegamos na casa do Pai, nós chegamos dessa forma, com vestes de mendigo, com vestes de escrava, com todo tipo de coisa ruim. E Deus foi e mudou as nossas vestes, mudou a nossa vida e nos trouxe para a sua casa, nos trouxe para estarmos com Ele. E quando Ele fala do anel no dedo, sinal que Ele tornava a alcançar o favor paterno e o poder que tinha antes. Deus estava trazendo ele de volta, ele voltou, ele conseguiu novamente o amor paterno e o poder que ele tinha na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. E a sandália nos pés simbolizava o reinstalação do filho ao seu direito de herança. Meu Deus, ele tinha perdido, ele tinha acabado com a herança dele. Ele tinha pedido para o pai repartir e saiu para o mundo. Mas Deus restituiu a herança dele novamente. Ele passou a ter herança com o pai. Aleluia! E nós temos, amados, nós também temos essa herança. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Não importa o quão longe tenhamos nos afastado de Deus. O que importa é que Deus está sempre disposto a nos receber de volta como filhos. Aleluia! Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, o que importa é que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está disposto a nos trazer de volta para a sua casa. Aleluia! Como filhos, não como escravo, não como mendigo, mas como filhos. Aquele filho, amadas, ele pensava que o pai dele ia receber ele ali como um trabalhador, como um dos seus trabalhadores, mas o pai restituiu ele, foi como filho herdeiro da casa do Senhor, herdeiro das promessas de Deus. Aleluia! Nós não perdemos a herança, nós não perdemos o direito que nós temos em Deus, nós não perdemos o direito de ser filhos, nós somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos filhos amados, meu amado. Filhos, você é filho, você é filha de Deus. Sinta-se filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você tem direito nas promessas de Deus. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, papai. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E olha o que diz no versículo 23. Ou que o pai diz: trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia! Aquele filho estava morto. A alegria do pai é porque o filho estava morto e ele reviveu. A alegria do pai é porque ele tinha um filho de volta. Aleluia! A alegria do pai é porque aquele filho se arrependeu e reconheceu o seu pecado, e ele estava na casa do pai, ele reconhecendo, e o pai diz: agora o meu filho vive, agora o meu filho vive, agora eu tenho o meu filho. Quantos filhos estão na casa do pai, mas não vivem, mas não têm intimidade com Deus, mas não faz parte das promessas de Deus? Quantos estão na casa do pai desse jeito? E muitas vezes, amado, precisamos passar por isso, por muitas coisas, para que nós possamos entender que somos filhos, possamos voltar para a casa do Pai. Às vezes nós começamos bem na caminhada com Cristo, mas no meio da caminhada nos perdemos, no meio da caminhada viramos as costas para o Pai, no meio da caminhada, às vezes nós começamos a olhar para outras coisas, para as distrações do mundo, começamos a valorizar o mundo, a sentir saudade do mundo. Quantas vezes isso tem
acontecido. Quantas vezes? E Deus muitas vezes está lá, de braços abertos, esperando você voltar, esperando o filho voltar para a casa dele. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu coloquei feliz do filho que torna a casa do pai. É feliz aquele que volta, é feliz aquele que está na casa do Pai, entendendo quem é Ele em Deus. Precisamos entender que nós somos filhos, nós não somos escravos, não somos servos, nós somos filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai. Amados, eu quero contar um testemunho da minha vida. Em relação à questão da paternidade, em relação a essa questão de filho, ser filha, eu nasci de uma família disfuncional. O pai era promíscuo, ele tinha 7 filhos, eu sou a terceira dos filhos. Das mulheres, das filhas mais velhas, eu sou a primeira, sou a mais velha. E eu nasci nessa família. Meu pai muito arrogante, muito ignorante, maltratava, não batia na mãe, mas eu cheguei a ver ele correndo atrás dela com revólver. Ele maltratava com palavra, desfazia, fazia tantas coisas, tanta coisa assim, e com a mãe, com os filhos todos cresceram com problema de identidade. Todos nós tínhamos um problema muito sério de identidade, por causa disso, e teve muitas situações assim que o papai fez, eu lembro de uma vez com os filhos, eu estava lá, não foi comigo, mas eram meus 2 irmãos mais velhos. Nós morávamos no interior, e o papai, ele chamou eles lá no curral, e eles não ouviram, estava tomando café quente, e estava chovendo, tudo molhado, e o papai, com toda a ignorância que ele tinha, ele foi lá e pegou esses 2 rapazes, 2 meninos, e saiu puxando na lama, até no curral ali, levou eles, e eu vendo aquela situação toda, convivendo com aquilo, e ele só chamava a mãe de besta. Nós éramos criança, ele ficava, tudo que a gente conversava, ele dizia que nós era besta, era isso, era aquilo, ou seja, nós não tínhamos nenhum relacionamento com ele. Nenhum relacionamento com o nosso pai. Quando ele chegar, nós saía tudinho. Crescemos dessa forma, sem relacionamento com ele, porque ele era muito arrogante. E eu cresci com uma dificuldade muito grande nessa questão, por causa da arrogância dele. Eu tinha uma dificuldade muito grande, principalmente com o sexo masculino. Graças a Deus que Deus me guardou. Mas eu tinha uma dificuldade de submissão, eu me tornei uma pessoa arrogante também, me tornei uma pessoa rebelde. Ele era, todo mundo tinha medo dele, só eu que tinha coragem de enfrentar, de responder. Quando ele disse, tu cala ou tu apanha, aí eu calava, né? Mas enquanto ele não fazia isso, eu não me calava, porque eu tinha muito problema com ele por causa disso, por causa desse problema. Aí eu lembro que casei aos 19 anos, para sair de casa. Aí o meu marido não era diferente, né, que é o pai da minha filha, não era diferente, o casamento não deu certo, me abandonou, me largou. Aí nós ficamos, depois tentamos de novo, foi o tempo que eu engravidei da Miriam, e fiquei grávida dela, e ele me abandonou, eu grávida. E também teve uma situação que quando eu engravidei, eu estava na casa do meu pai ainda, meu pai botou para fora de casa. Aí, para piorar a situação mais ainda, ele me jogou para fora de casa. Aí, essa situação toda, isso me causou muito problema, aí eu lembro que quando eu estava grávida da Miriam, eu me converti a Jesus. A minha prima falando de Jesus, e eu entreguei a minha vida para Jesus, mas não fui acompanhada. Ninguém me acompanhou, fui para a igreja umas 3 vezes, chegava lá o povo só falava seja bem-vinda, mas ninguém perguntava onde eu morava, nada.
E eu não tinha nenhum entendimento, nem a minha prima que me evangelizou não me acompanhou. Aí larguei, né? Deixei de ir para a igreja. Mas a semente ficou. Eu lembro que depois eu ficava lendo, sempre gostava muito de ler o Velho Testamento, ali aquelas histórias. E eu sabia, com o passar do tempo, eu depois trabalhei numa loja que todo mundo era crente, e eu sabia que se eu morresse daquele jeito eu ia para o inferno. Eu sabia. Eu morria de medo de morrer sem me converter, porque eu sabia que eu ia para o inferno. Porque depois que eu tive a minha filha, desviei, aí a minha vida entrou mais no pecado. Eu cometi muitos pecados, não na questão de beber, de roubar dessas coisas, mas em relação à questão emocional. Eu era muito, devido ao meu pai ser daquela forma, eu tinha uma carência muito grande, muito grande, que nada me preenchia. Nada, e eu procurava preencher em relacionamentos, eu não conseguia ficar só, porque tinha que ter uma pessoa ali comigo, porque eu tinha uma carência grande demais, eu era muito solitária, e eu passava por essa situação. Aí eu sei que nesse tempo eu me desviei, com 6 anos depois, que a Miriam, eu já tinha tido ela com 6 anos, Deus começava a falar no meu coração, começava a me chamar, e eu fugia, aquela coisa toda, até que um dia eu fiz igual o filho pródigo, eu caí em mim, e eu trabalhava numa loja que todo mundo era crente, e eu dizia assim, sabe por que aquelas moças são alegres? Sabe por que elas vendem bem? Porque elas têm Jesus. Eu sou uma pessoa triste, amargurada, não sou feliz, porque eu não tenho Jesus. Aí eu pensava dessa forma, né, comigo mesmo. Eu tinha um peso, 1 tonelada em cima de mim, só de pecado. Era igual peregrino. Tinha dia que estava leve, eu digo, oh meu Deus, que pena que amanhã eu vou estar de novo. Outro dia eu estava um peso que eu faltava, era não aguentar, sobre a minha vida. Porque o pecado e o diabo estavam sentados em cima mesmo. Aí, eu sei que Deus foi trabalhando, e eu dessa forma, e vendo elas lá, aí foi indo até que um dia eu decidi. Eu digo, eu vou aceitar Jesus. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou, porque elas são alegres porque elas têm Jesus. Eu não tenho, por isso que eu sou assim. Aí, eu tive essa atitude de reconhecer. E eu reconheci o meu pecado, eu pedia perdão a Deus de vez em quando. Não fazia, era igual eu disse ainda agora, não fazia, era me levantar e ir. Mas reconhecer, eu reconhecia. Aí, um dia eu planejei lá, nem falei para ninguém, eu digo, eu vou para a igreja. Eu vou me converter sábado. Falei para minha irmã, ela disse, não, sábado não tem culto. Na época, era não sei o que, era dia da Bíblia. Ela disse, mas domingo tem. Eu digo, pois passa aqui que eu vou contigo. Aí no sábado tinha uma quadrilha pertinho lá de casa. E eu fiquei lá sentada. Eu digo, eu não sei se eu vou para a quadrilha para me despedir. Aí para me despedir da quadrilha, amanhã eu vou para a igreja me converter. Mas, irmão, assim, essa questão de Deus era tão assim já na minha vida, a consciência, que eu pensei assim, eu sozinha, sentada lá na calçada. Eu disse assim, não vou não, sabe por quê? Eu já vi falar de alguém que decidiu ser crente e está no meio de uma festa, a bala veio e matou ele e ele não se converteu. Por isso eu vou não. Não, se eu morrer eu vou para o inferno, quero não. Aí fiquei lá, não fui de jeito nenhum. Quando foi no outro dia, minha irmã passou, me levou para a igreja. Aí na hora eu nem sei o que o pastor pregou, porque eu já estava querendo que ele fizesse logo, era um apelo, que eu queria logo, era ir lá para frente. Aí quando a minha irmã, ele fazendo o apelo, a minha irmã fechou o olho, quando ela abriu, eu já estava lá na frente, já. Eu já fui decidida, eu já sabia o que eu queria. Porque, irmãos, e a partir dali, eu tinha um espírito de orfandade muito grande, devido a essa questão do meu pai, eu perdi totalmente a identidade de filha, totalmente de filha, eu tinha um problema muito grande na questão de aceitação, era muito complexo, menina, era tanta coisa, se eu contar aqui vocês vão ficar, era muita coisa negativa que eu tinha, quando eu olhava assim nas negativas e positivas, eu só me identificava nas negativas, né, positivo não tinha nada que eu me identificava, quando eu olhava nos temperamentos, aí eu tinha dentro de mim, eu era como se eu fosse órfão de pai e mãe. E eu tenho pai e mãe vivos. Convivi com eles, eu era filha legítima. Mas dentro de mim era como se eu fosse órfão. Porque o meu pai era arrogante daquele jeito.
E a minha mãe, eu achava ela omissa. Porque eu queria, coitada, a minha mãe era vítima dele, mas eu queria que ela se posicionasse, que ela brigasse, que ela tomasse partido, e ela não fazia. E eu, dentro de mim, hoje, claro, eu não penso dessa forma, mas eu cresci dessa forma. E quando eu vim para Jesus, quando eu aceitei Jesus, irmão, Deus mudou totalmente a minha vida. Irmãos, a primeira coisa que Deus fez foi colocar um monte de irmão para andar junto comigo, na minha casa, que aquela solidão que eu tinha, aquela carência, nós saíamos da igreja, os irmãos iam para a nossa casa, a gente orava, a gente louvava, foi um tempo assim muito bom, fui muito discipulada, e Deus trabalhou na minha vida, me libertou totalmente, tirou aquela tratou aquela carência, até hoje ainda trata, ainda tem, mas Deus tratou, arrancou toda aquela solidão, tudo aquilo que eu tinha, aquela espírito de orfandade que eu não entendia. Um dia Deus usou uma pessoa e falou, eu digo, meu Deus, mas o que é isso? Com o tempo foi que eu fui entender, né? Na época era nova convertida, eu não entendia, que eu tinha um espírito de orfandade, como se eu não tivesse pai e mãe. E eu fui criada com isso, para ver como que é que o pecado, como que é que muitas coisas, o diabo usa situações para acabar com a sua identidade. Para acabar totalmente com a sua identidade, que eu tinha esse problema. Mas Deus, que é o nosso Pai, me aceitou quando eu fui para a sua casa, me aceitou e fez tudo isso na minha vida. Deus mudou as minhas vestes, mudou o meu coração, mudou as minhas atitudes e transformou. E depois, irmã, eu vou dizer uma coisa para vocês, a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida, eu nunca me arrependi, eu tenho 30 anos de crente, eu vou fazer 30, aliás, eu tenho 31, já fiz em junho, no mês passado, eu fiz 31 anos de crente, e nunca me arrependi, nunca senti vontade de ir para o mundo, nunca senti vontade de retroceder, a minha vontade é de prosseguir, a minha vontade é de cada dia crescer mais na presença de Deus, esse é o desejo do meu coração. Amém? Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. O que Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua vida. Se você tem algum problema, se você tem alguma coisa que precisa de transformação, às vezes seja em relação à sua família, às vezes seja em relação ao seu passado, seja em que área for. Eu sofri muito em relação, além desse problema com meu pai, eu tive a separação. Eu criei minha filha só, tanta coisa que eu passei, mas Deus mudou a minha sorte, mas Deus mudou a minha vida, Deus me trouxe para a sua casa e transformou, e Deus quer transformar também a sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus, amém? Aleluia, queria que você se colocasse de pé, glória a Deus, e eu queria que a irmã colocasse o hino, irmã, eu queria que você fechasse os seus olhos.